Bernardo, muito obrigado por nos ter recebido aqui. Ahm, e dar-lhe os parabéns, obviamente, por estes meses à frente aqui Muito obrigado. do Standard Bank. Obviamente temos que começar por falar sobre aquela questão de há um ano que preocupou muita gente. Não lhe queria chamar terremoto, mas foi de facto uma situação fora do comum em Moçambique e em qualquer lado. E gostava de saber, o Bernardo não estava cá, portanto eu não lhe vou perguntar pela situação em específico, mas vou-lhe perguntar o que é que mudou desde aí até hoje. Bom, Pedro, eu acho que começa muito pela colaboração entre o Standard Bank e o Banco Central na avaliação das causas do problema, portanto, as causas da suspensão. Quando se tem um terremoto, eu acho que a palavra, internamente as pessoas sentiram um terremoto. É um banco com 128 anos de história, com um orgulho muito grande no trabalho que tem feito, quer pela instituição, quer pela economia do país. E quando somos sujeitos a suspensões e multas daquela magnitude, todo o banco sente. Portanto, foi preciso parar um bocadinho, perceber quais é que eram as causas fundamentais que levaram à suspensão. O trabalho conjunto entre o Banco de Moçambique e o Standard Bank começou imediatamente a seguir à suspensão. Implica uma série de modificações nos nossos processos, uma lista bastante extensa de alterações, principalmente melhoria do ambiente de controle, e é isso que mudou. Portanto, foi perceber que houve algumas coisas que não correram bem, foi perceber quais a raiz do que é que não correu bem, e depois iniciar um trabalho conjunto de alterações à forma como estávamos a operar para sanear alguns dos problemas. E é algo que é, neste momento, constante, não é? São três coisas que se fazem e resolve-se. Portanto, tem sido um trabalho que tem vindo a decorrer nos últimos 12 meses e como foi público há cerca de 2 semanas, esse trabalho ainda continua a acontecer, portanto ainda não está concluído. Daí a razão para a extensão da suspensão. O Banco Central, nas conversas que tem tido connosco, e a comunicação tem sido muito transparente e aberta e constante. Chegámos à conclusão que ainda há situações que são preciso trabalhar, porque às vezes implica alterações de sistemas, às vezes implica alterações de políticas, procedimentos, portanto, são múltiplas as intervenções que estão a ser feitas. E chegámos à conclusão que ainda era cedo para levantar a suspensão, e não é a nossa intenção ter qualquer impacto no mercado, sem estarmos as duas entidades perfeitamente de acordo que tudo o que tinha que ser resolvido está resolvido. E, portanto, eu, das conversas que tive com o Banco Central, partilho a opinião de que a extensão da suspensão se deve manter. Foi anunciado que seria até 1 ano. Eu acho que o Banco Central, como sempre, a formalidade é importante. E, portanto, quando eles usam até 1 ano, esse trabalho pode ser 1 ano ou menos. E portanto, continuamos diariamente a trabalhar. O Banco Central continua a ter um inspetor permanente no banco, que nos tem acompanhado e nos tem guiado, e continuamos a trabalhar nesse tema. Mas há aqui um ponto muito importante, Pedro, que é, hoje em dia, o banco reconhece que nós temos que continuar a servir os clientes. Okay? A suspensão interbancária é um tema muito específico que não nos permite fazer câmbios com os outros bancos. Mas com os clientes temos continuado a servir os clientes como servíamos antes. Continuamos a apoiar os importadores e exportadores
cumprindo com as restrições em termos de taxas de referência, tudo o que implica a alteração dessa medida. E na verdade é que esse negócio tem corrido bem. Sim, essa suspensão do mercado geral durou algumas semanas, não é? Creio eu. Foi um mês e meio, talvez. Sim. Sim. Mas há aqui um ponto que também por nós em Moçambique temos pouca imprensa económica, digamos assim. Mas há aqui um lado que eu nunca vejo destacado e que eu acho que até vos favorece nisto tudo, que é, se fosse outro banco, provavelmente o impacto tinha sido muito maior. E depois de ver o vosso relatório de contas, por exemplo, e na altura falámos sobre isso, de facto, se ao mesmo tempo isto foi um terremoto, ao mesmo tempo também houve aqui uma resiliência que foi mostrada e que foi evidenciada que só numa situação destas é que isso era possível de ser visto. Ou seja, a afetação na operação do banco, se fosse outro banco mais pequeno ou com menos histórico do que esses 100 e tal anos de história, provavelmente tinha sido diferente, não é? Uma das coisas que me surpreendeu, eu às vezes ainda dou por mim meio surpreendido com isso, nos meus primeiros 3 meses foi perceber quão fortes são os alicerces do banco. E eu olho para os alicerces em quase 3 pilares, que são os 3 alicerces deste banco. Um é, o banco tem um balanço muito saudável, está bem capitalizado, tem bastante liquidez e tem uma capacidade de geração de receitas, eu diria, bastante saudável, fruto deste balanço forte e fruto de ser um dos bancos principais na transacionalidade dos clientes em Moçambique, especialmente dos clientes grandes. A segunda coisa foi a força da marca. Sim. Esta é uma marca muito forte, muito antiga. E a marca, para mim, não é só aquilo que nós vemos no marketing e no branding e por aí fora. É o respeito que os clientes têm pela marca, a confiança que os clientes têm pela marca e a lealdade que os clientes têm à marca. Isso eu já tinha reparado do lado de fora, mas do lado de dentro é impressionante. Os clientes não abandonaram o banco porque confiaram que, apesar de ter havido situações que precisavam de ser alteradas, a gênese do banco, a solidez do banco não estava em causa. Também pertencendo a um grupo, que é o maior grupo africano, grupo financeiro, em África. Somos um dos 20 países que o Standard Bank está em África, sendo o Standard Bank também um banco tão sólido ao nível do grupo, com políticas muito marcadas, fortes e ajustadas ao setor em que estamos, também sentem que por trás de nós existe aqui não só um acionista, mas alguém que nos apoia muito nas decisões que estão a precisar para manter o banco com a solidez que tinha. Portanto, os clientes, o segundo tema é a marca. O terceiro, os nossos colaboradores estão muito comprometidos com o banco. As pessoas gostam de trabalhar no Standard Bank. Isso é uma das coisas que mais orgulho me dá de me ter juntado ao banco e pelo trabalho que foi feito das pessoas antes de mim. Nós temos uma equipa que está muito comprometida em fazer deste banco, manter este banco um dos maiores bancos de Moçambique. E as pessoas, que não deve ser fácil quando chegas a casa e dizes: olha, o teu banco foi suspenso este fim de semana por aí fora. A reação delas foi como é que nós voltamos a mostrar que a nossa marca é uma marca que está acima deste tipo de coisas e que não vai voltar a acontecer. Portanto, é a solidez financeira, a marca e as nossas pessoas são 3 alicerces muito fortes. E, portanto, é isso que não permitiu abanar o banco. Construir em cima disto e melhorar a cultura de risco, trabalhar com o regulador em termos de cumprimento da regulação, fazer outros ajustamentos que temos que fazer em termos de sistemas por aí fora, torna-se muito mais fácil quando tens estes alicerces. E aí, claro, isso é a razão que isto não abanou. Mas é então quase que, se fôssemos pôr isto numa imagem,
Isto é quase que um teste de esforço muito grande, fora do comum. É um stress test. E onde é possível o banco sair mais forte disto. Sim, porque quando isto obrigou-nos a uma introspecção muito grande sobre o que aconteceu, obrigou-nos a uma revisão muito grande dos processos, dos sistemas e das políticas. Num setor altamente regulado como é o setor da banca, quando és obrigado a fazer uma coisa destas, vais sair mais forte, vais sair muito mais confiante que estás a cumprir com a regulação. Vamos ajustar os projetos para gerir muito melhor o risco. E vamos pegar nos sistemas e tirar aqueles sistemas que são obsoletos e que não nos ajudam para progredir à velocidade que queremos. Portanto, podemos sair mais sorte, temos que fazer o trabalho de casa. Esta coisa não é só aconteceu, resistimos, estamos imunes, isto não é como o Covid, não é? Há aqui um trabalho de casa que tem que ser feito para, nestas 3 vertentes, para sairmos muito mais fortes. E esse tem sido o trabalho que temos feito, não só nos últimos 4 meses e meio, mas antes de eu chegar, e que vamos continuar a fazer. Aqui mudando de página, estava a ouvi-lo a falar há bocadinho, eu não tinha esta pergunta elencada, mas queria lhe perguntar o que é que sentiu, ou qual é que foi o primeiro pensamento, não é o que é que sentiu, porque isto não é uma entrevista de cor-de-rosa, mas qual é que foi o primeiro pensamento, a sua primeira ideia, quando lhe disseram que foi escolhido para o cargo? Imagino que já tivesse algumas ideias, mas qual é que foi o primeiro pensamento nesse momento? Eu sou uma pessoa que sou muito aberta relativamente aos sonhos que tinha. Eu tinha um sonho de ser CEO de um banco. Okay. E nunca escondi isso. Quem trabalhava comigo sabia, conhecia-me. E, portanto, a primeira coisa que me ocorreu quando o Dr. Tomás Salomão me ligou a fazer o convite, depois da fase toda do processo, que ele diz longo e bem estruturado que fez, foi, sem dúvida, que para mim foi concretizar um sonho. E depois, imediatamente veio a responsabilidade que implica esta posição. A responsabilidade sobre 1.400 pessoas que todos os dias dependem das decisões que nós tomamos, a responsabilidade sobre o capital que os acionistas põem cá, a responsabilidade que o próprio regulador nos põe enquanto banco sistémico, e a responsabilidade que temos quando operamos, quando somos um operador relevante numa economia como a de Moçambique, para continuar a apoiar a economia e nós não sermos um elemento de disruptor da economia, mas muito pelo contrário. Portanto, foi isso, foi concretizado um sonho. Acho que eu trabalho em banca há 20 anos e antes de trabalhar em banca, quando estava na faculdade, já queria trabalhar em banca. Portanto, quando nós, às vezes é filmes, às vezes é livros, é um bocadinho como nós desenhamos o que é o quadro do que queremos que seja a nossa vida. Estava claramente nos meus planos de carreira poder ter a oportunidade de ser CEO ou administrador delegado de um banco desta dimensão, com uma posição relevante no mercado, com escala. Isto são coisas importantes, não é só ser CEO, é um banco em que nós sentimos que tem a escala suficiente para competir em vários segmentos e para conseguir ajudar a desenvolver um país como é a nossa intenção. Olhámos um bocadinho aqui para o passado, olhando para a frente e pegando precisamente nisso que o Bernardo dizia. Este banco é um banco, costuma-se dizer aqui sistémico, mas parece quase uma palavra que não simboliza de facto a importância que este banco e outros dois têm neste país, mas este banco num segmento muito específico e de facto com uma importância grande. Olhando aqui um bocadinho para a frente, quais é que são de facto aqui, depois de termos olhado aqui então para este passado de curto prazo, mas olhando para a frente, quais é que são aqui as principais linhas orientadoras do que é que vai ser o Standard Bank nos próximos tempos? Sim, acho que primeiro temos aqui dois momentos. Okay? Há aqui um momento de curto prazo em que nós continuamos muito focados em resolver todos os temas que ainda vêm das inspeções da suspensão. É preciso ser muito aberto, continuamos a trabalhar em conjunto com o Banco Central para resolver todo este tema. E no longo prazo é executar a estratégia que tem sido alinhada no grupo de nós sermos um banco universal
eu vou tentar fugir aqui um bocadinho às palavras técnicas internas, vou tentar fazer isso de forma mais clara, mas tentarmos sermos um banco universal e que tem como Moçambique como a sua casa e que quer fazer parte do desenvolvimento do país. E, portanto, Moçambique é uma quantidade de agentes económicos que vai desde as grandes empresas até ao setor informal. Nós hoje temos uma posição muito relevante de liderança nas grandes empresas, fruto do trabalho que tem sido feito ao longo de muitos anos, já começou com vários CEOs antes de mim, e a confiança que quer as empresas moçambicanas, quer as empresas multinacionais, quer os investidores estrangeiros têm depositado em nós e pelas soluções que nós temos disponíveis para esses clientes. Portanto, o facto de fazermos parte de um grupo que tem este foco também em todo o continente ajuda muito em termos de sinergias, Claro. de trazer soluções para multinacionais, para investimento estrangeiro, para os grandes projetos, no qual nós tivemos um papel muito relevante no financiamento dos projetos do Rovuma, pelo menos no da Total, quer no da Total, quer no Coral. O envolvimento muito relevante que temos tido também no setor mineiro, no setor das infraestruturas, apoiando projetos como o Porto de Maputo, como a linha férrea e o Porto de Nacala. Portanto, isso está muito dentro do nosso DNA. Mas é importante perceber que estas empresas fazem parte de ecossistemas que incluem muitos outros agentes económicos, nomeadamente as pequenas e médias empresas e os indivíduos. Na parte de pequenas e médias empresas, achamos que aquilo que nós temos feito bem para as grandes empresas, com as novas tecnologias, permite alargar isso a um custo chamado cost to serve adequado, também ao segmento das pequenas e médias empresas. Portanto, é uma aposta muito grande de fazermos crescer o nosso segmento de pequenas e médias empresas, usando aquilo que nós aprendemos em como servir um cliente de empresa com as grandes e usando a parte de tecnologia para que o custo de servir seja adequado a essas pequenas empresas. E continuar a fazer muito do trade finance. Claro. Estas pequenas e médias empresas vivem muito das importações e das exportações. Portanto, a parte do trade finance são partes importantes e a parte da transacionalidade. Eu costumo dizer que o nosso papel num ecossistema é fazer o ecossistema mais eficiente. E, portanto, a questão da eficiência num ecossistema é reduzir os custos. A banca é um fornecedor de um ecossistema. Há quem forneça papel, há quem forneça água, nós fornecemos serviços financeiros. O custo desses serviços financeiros num ecossistema sempre do consumo, não é? Eu sou uma empresa que faz um produto qualquer. Entre todos os meus clientes que vão distribuir esse produto, os fornecedores que me forneceram todos os materiais para construir o produto, se nós servirmos todo este ecossistema, conseguimos fazer baixar o custo desse ecossistema. Porque conseguimos ver todos os fluxos, portanto, baixa o risco, e conseguimos que os fluxos passem por dentro do banco e, portanto, dessa forma evita que existam terceiras partes que envolvem mais custos. Portanto, trabalhar aqui as PMEs dentro dos ecossistemas onde elas estão envolvidas com grandes empresas e vai fazer baixar o custo. E depois temos a parte dos indivíduos, que também são agentes económicos muitas vezes dentro do ecossistema, principalmente quem tem emprego formal. Outra vez, se nós conseguimos promover o acesso ao crédito dos indivíduos, promover o mercado de crédito à habitação, o mercado de leasing, fazer isso porque nós conseguimos ler qual é muito melhor o risco desse indivíduo, porque está inserido dentro de um ecossistema, do que olhar por ele como um agente económico individual sem grande dado, sem muitos dados, outra vez, vamos ser mais eficientes, vamos reduzir o risco e vamos permitir que os custos baixem. Por último, é preciso perceber que há uma economia informal muito grande. E essa economia informal não precisa de ser totalmente informal do ponto de vista de fluxos financeiros. O Standard Bank, enquanto grupo, e nós, em Moçambique, estamos a olhar também como é que nós vamos conseguir chegar a esse setor informal.
e como é que o vamos trazer esses fluxos do setor informal para dentro destes ecossistemas. Portanto, tentar formalizar os fluxos sem necessariamente ter que formalizar essa economia. Ok. Existem 5 milhões de pessoas com 5,5 provavelmente, entre contas bancárias e a M-Pesa, porque a M-Pesa tem 5 e tal. Sim. Faltam 29. Mesmo que 15 sejam ainda muito jovens, existem pelo menos outros 15 que é importante trazer para lhe dar as mesmas oportunidades em termos de inclusão financeira. Isso é um ponto importante. No meio disto tudo, eu acho que é transversal. Começa a ser a utilização dos dados. Usando os dados de todos estes agentes económicos, nós conseguimos tomar decisões muito mais eficientes e com muito menos risco. O tratamento destes dados é talvez também um tema muito importante para conseguir ligar estes ecossistemas e apanhar todas as interconexões entre ecossistemas. E o que nos leva, eu já não te vou fazer a mesma pergunta agora, o que nos leva à questão é que com isso diminuis o risco e com isso vai-se responder a uma grande questão de Moçambique de há anos que tem que ver com as taxas de juros. Não só com a formalização da economia, com tudo mais, mas olhando mais até para esta área, porque quantas pessoas é que em 4 meses e meio perguntaram, mas porquê é que vocês não deixem as taxas de juros? Toda a gente está sempre a dizer isso, mas na verdade isso existe por uma razão, não é? Imagino que haja um trabalho, e agora até podemos falar depois desta tal questão que foi agora anunciada, de um fundo mutuário que responda a uma pequena parte desta questão, mas há aqui, de facto, vários problemas na economia, ou vários desafios, digamos assim, que fazem também com que os bancos aqui não possam baixar as taxas de juros, naturalmente, ao nível que as empresas possam, muitas delas, aceder. Não é? Acho que é possível, o tema das taxas de juros é importante clarificar aqui uma coisa. Os bancos são um mecanismo de transmissão de política monetária. E eu vou explicar isso em palavras mais. Os bancos, grande parte da taxa de juros que os bancos cobram resulta da política monetária que o Banco Central define. Claro. Ok? Isso é o elemento mimo, diríamos. E a política monetária tem um objetivo, no caso do nosso Banco Central, muito claro, que é manter a inflação controlada e estável. Quem tem, hoje em dia, acesso a crédito é talvez 1 milhão de pessoas neste país. 1 milhão de pessoas e entidades. As pessoas que sofrem o impacto da inflação são 35 milhões. Então é preciso ter a noção de que quando o Banco Central aplica a sua política monetária, está a pensar nos 35 milhões de moçambicanos que vão sofrer se nós tivermos níveis de inflação como já tivemos no passado. E que nós, bancos, somos um mecanismo de transmissão dessa política monetária porque usamos a mimo como base. E eu já dei esta resposta nestes 4 anos e meio a empresários que me fizeram esta pergunta. Preciso perceber qual o objetivo da estratégia de taxa de juros. Em cima disto, os bancos aplicam um prémio de risco. Claro. E esse prémio de risco tem um objetivo, que é remunerar o capital investido. E essa remuneração do capital investido tem que ser acima do custo de capital que os acionistas tiveram para investir no negócio. O custo de capital em Moçambique está muito condicionado por uma série de fatores. Claro. Rating, instabilidade, a volatilidade dos mercados, a volatilidade das taxas de juros, o próprio tamanho do mercado, o custo de operar neste mercado. Muitas vezes com recursos escassos, portanto aumenta o preço destes recursos. Portanto, o prémio de custo está muito ligado a todos estes componentes que são associados ao risco de operar num mercado destes. Portanto, aqui as taxas de juros vão flutuar e vão subir ou descer conforme a política monetária puder ser um pouco mais relaxada e, portanto, vai permitir que haja, e nós somos um mecanismo de transmissão, vamos transmitir isso, ou quando o risco de Moçambique baixar. Temos todos que trabalhar aqui, claro. Quer a parte do governo, quer o setor privado,
em melhorar o ambiente de negócios, em, no lado do Estado, gerir as finanças públicas, a parte fiscal e tudo isso, para termos um upgrade de rating, que eu acho que é importante, é fundamental termos isso no curto, médio e curto prazo, que depois se vai refletir no nosso custo de capital e vai se refletir nas taxas de juros. Portanto, volto a dizer, nós acabamos de ser um bocadinho um veículo de transmissão, quer da política monetária, quer do risco do país, na economia. Só trabalhando e resolvendo os problemas fundamentais desta economia é que vamos ver as taxas de juros baixar. É uma explicação muito técnica, mas acaba por ser... Sim, mas é importante ser dada, porque de facto, vocês, sendo um transmissor, acabam por ser vocês muitas vezes quem ouve as críticas e quem as pessoas no dia-a-dia, os empresários, queixam-se muito disto, mas há anos, e o Bernardo estava a dizer isso, da parte do governo e o setor financeiro, mas eu acho que também da parte das próprias empresas há uma obrigação de contribuir para essa melhoria da ambiente de negócios, até porque são elas que os fazem, não é? Claro. Esta questão um bocadinho na sequência disto, esta questão do fundo mutuário, agora recentemente anunciada, a medida tem sido bem acolhida pelo empresariado e por alguns bancos até também, é uma boa ideia, não é? O Fundo de Garantia permite reduzir o risco. Ao reduzir o risco, nós precisamos de ter menos capital associado a esse risco e, portanto, tendo menos capital, torna-se mais barato investir. E, portanto, toca naquela parte do custo de capital dos bancos. É uma ideia, eu acho, muito boa e que pode ter um impacto grande num segmento que muitas vezes não tem sequer acesso a crédito para crescer, que é o setor das PMEs. A Associação Moçambicana de Bancos, do Polo Standard Bank, faz parte da direção, em conjunto com o Banco Mundial, o Ministério das Finanças, tem vindo a trabalhar no conceito. Ficámos muito satisfeitos de ver que foi uma das medidas anunciadas e o importante aqui são duas vertentes. Uma é aumentar o apetite de risco do setor financeiro, porque há uma partilha de risco com o Fundo de Garantia, portanto haver mais empresas com acesso ao crédito. E, ao mesmo tempo, tentar que aquelas que já têm acesso a crédito tenham um risco menor e, portanto, permitam aceder a um custo mais baixo. Tudo isto vai depender da matemática, do tamanho do fundo, o que é que vai cobrir ou o que não vai cobrir. Vai depender também do risco da empresa e é um bocadinho cedo para dizermos vamos baixar X%, como seria uma headline que tu ias adorar, mas... O importante aqui é aumentar o número de empresas que vão ter acesso ao crédito. Claramente, empresas que hoje não há apetite porque a probabilidade de incumprimento é demasiado alta para cumprirmos com os rácios e cumprirmos com os objetivos de remunerar o custo de capital, hoje estão fora do acesso do crédito na generalidade. Portanto, vamos tentar captar uma maior número dessas empresas e tentar, aquelas que têm acesso, tentar reduzir o custo. Acho que alguns setores já foram elencados no anúncio do Presidente, vamos ver se é possível alargar a mais alguns, mas a medida está anunciada com cerca de 250 milhões de dólares. 250 milhões de dólares são 15 bilhões de meticais. 15 bilhões de meticais, provavelmente, deve ser aí 15% a mais de crédito do que hoje existe para essas empresas, no mínimo. Portanto, é impactante. É impactante. É relevante. Aqui, quer dizer, se olharmos 3 anos para trás, não tínhamos pandemia, não tínhamos Rússia, no vosso caso não tínhamos esta última questão do regulador, mas na verdade é que se continua aqui, os objetivos continuam os mesmos, provavelmente isto tudo foi a grande evolução económica que se espera para Moçambique há já alguns anos, foi um pouco adiada, mas na verdade, à partida as coisas estão em andamento e vamos ter uma primeira exportação de gás, embora na parte mais pequena da exploração, mas eu acho que isso
é significativo. Mas como é que vê toda esta dinâmica e o que é que espera dos próximos anos da economia moçambicana? Eu acho que há aqui vários indicadores bastante positivos. A exportação do coral acontecer, e, portanto, um projeto que daquela dimensão, que são 7 bilhões de dólares para uma economia de 14. Sim. É 50% do PIB, é muito grande. Mas houve ali vários aspectos interessantes. Foi feito, a fase de desenvolvimento foi relativamente rápida para um tipo de projeto daqueles. Eu acho que aquilo demorou 2, 3 anos a estruturar, que é muito pouco tempo. O barco foi construído e foi entregue e ligado dentro dos prazos previstos. Sim, é verdade. E já está hoje a fazer gás liquefeito e vai fazer a primeira exportação agora no último trimestre. Isto mostra que Moçambique é um país que está preparado para fazer parte dos grandes exportadores de LNG do mundo. Mas, para além disso, temos tido outros sinais. O acordo com o FMI, para o pacote do FMI, é relevante. Sim. É aquele selo que nós estávamos todos à espera. Sim. De que os investidores podem voltar, em que existe uma estratégia clara de gestão de finanças públicas, existem objetivos, existem milestones que têm que ser cumpridas e existe a assistência técnica e a colaboração entre o FMI e o governo de Moçambique. Houve muitos investidores que cancelaram investimentos ou se afastaram do país no momento da crise das dívidas ocultas e quando o FMI também tirou o apoio. Existe um pacote muito grande do Banco Mundial de desenvolvimento numa série de áreas, entre elas o Fundo de Garantia, que tem a participação do Banco Mundial. E esse é um pacote que é de apoio direto à economia. Para além de ter uma parte de componente de apoio ao orçamento, tem uma componente grande de apoio à economia. Existem alguns sinais de que no início de 2023 o desenvolvimento do projeto da Total do gás também possa voltar a reiniciar. Tem havido um trabalho grande do Estado e das Forças Armadas e dos seus parceiros em tornar aquela região mais estável. Existe também, começam a haver algumas notícias de que as instituições do Estado, uma série de instituições começam a voltar à normalidade. Portanto, é preciso que as coisas voltem à normalidade naquela área. Portanto, nós teremos também aí um papel enquanto setor financeiro, porque se nós queremos que haja o retorno à normalidade em qualquer região, claro, o acesso ao sistema financeiro é fundamental. Portanto, temos todos terem um papel relevante também. E tudo isto combinado, mais este anúncio do Presidente do plano de fomento económico com medidas concretas. Eu acho que eu estou cá quase há 10 anos e ainda não tinha visto um plano tão detalhado e com medidas tão concretas. As peças começam aqui a encaixar. Nós passámos aqui os últimos 7 anos com um crescimento muito baixo. Acho que a média nos últimos 6 anos foi 2,8%. Com a população a crescer a 3%, 3,5%, na prática temos perdido poder de compra. O país em si, as pessoas perdem poder de compra. E, portanto, esperamos que estas medidas nos voltem a trazer para os níveis de crescimento que Moçambique nos habituou e para o qual nós preparámos as nossas organizações e quais os nossos acionistas investiram, que é para crescimento acima de 5%. E eu diria que o nosso economista-chefe, o Fáuzio Mussá, tem as projeções dele. Eu acho que nós vamos estar acima de 5% em 2024, se eu não me engano. Sim, com isto tudo a correr bem. Não é? E aqui o sistema financeiro, em que ponto de maturidade é que está o sistema financeiro? E quando falo aqui mais dos bancos, como é que está o nosso sistema financeiro hoje em dia, na sua opinião? É engraçado que essa foi uma conversa que eu tive esta semana com o nosso grupo CEO, Sim Chabalala, teve cá esta semana em Moçambique, teve ele perguntou quarta e quinta. Estávamos a falar ele perguntou-me como é que estava a estabilidade do sistema financeiro. E a minha resposta foi começar a olhar um bocadinho como é que ele era quando eu cá cheguei
E como é que está agora? Portanto, eu cheguei a Moçambique há 9 anos. Ok, 10 anos, sim. 10 anos? De 9, 10 anos, por aí. 9, 10 anos. Comparando com o que está hoje, nós temos um sistema financeiro muito mais sólido. Houve uma série de alterações regulamentares, com o aumento do capital mínimo dos bancos, o aumento dos rácios de capital, com a necessidade, até a regulação mais técnica, como a necessidade de fazermos stress test aos nossos balanços, a necessidade a implementação de rácios de liquidez, até as intervenções que o Banco Central teve que fazer em algumas instituições financeiras. É preciso dar o exemplo para depois todos os outros seguirem atrás. Mas, do ponto de vista de solidez do sistema financeiro, temos hoje um sistema financeiro bastante sólido. Basta olhar para os rácios de capital dos bancos e todos os bancos quase todos estão pelo menos 3% acima do mínimo regulatório. O que permite absorver potenciais perdas e permite absorver a volatilidade num mercado como este. Este é um dos temas que é preciso perceber. Moçambique vai sempre ser um mercado volátil. Portanto, para ter solidez num setor regulado como o setor financeiro, é preciso operar com estes buffers de capital bastante elevados. Isso do ponto de vista de solidez. Do ponto de vista de regulação, de temas importantes em termos de regulação do setor financeiro, como o combate à corrupção, as regras de Da prevenção do branqueamento. Prevenção de capitais, anti-money laundering. Eu estava-me a lembrar. A lei que foi aprovada este ano. Tudo isso são alterações que vieram colocar o sistema financeiro moçambicano ao nível das melhores práticas mundiais. Conjugado com um Banco Central, um regulador que é muito ativo em controlar se os bancos estão ou não estão a ter essas práticas. E o Banco Central tem-se vindo a reforçar e tem vindo a formar cada vez mais pessoas nessas áreas, e nós hoje notamos que as conversas entre as nossas equipas e as deles são conversas que podiam ser feitas em Maputo, como podiam ser feitas em Joanesburgo, como podiam ser feitas em Nova Iorque. Portanto, os temas que são debatidos entre nós e o Banco Central ao nível deste todo tipo de regulação têm por base as melhores práticas. Portanto, estamos melhores, estamos mais sólidos e estamos a cumprir com as normas internacionais em termos de uma série de componentes, incluindo branqueamento de capitais, e tudo isto tem feito também com que nós não estejamos em risco em nenhuma destas listas que outros países, que o setor financeiro de outros países, de vez em quando, arriscam-se a estar. Permite que nós tenhamos uma série de bancos correspondentes que estão disponíveis a trabalhar connosco e permitem que toda a atividade de exportação e de importação seja facilitada, facilitando muito a vida. Nós cumprirmos com isto, temos um regulador que nos obriga a cumprir com isto, depois também ajuda muito nas nossas operações com o exterior. E há um espaço enorme para crescer, porque continua a haver uma faixa enorme da população que não está ainda abrangida pelos serviços financeiros, portanto há um largo caminho pela frente. E aqui a questão um pouco também de ligar com aquilo que falava há pouco, a parte tecnológica da coisa. Há o M-Pesa, há uma série de serviços novos. A pandemia também veio acelerar muito a questão das fintechs por aí fora. Qual é o vosso posicionamento? Falou um bocadinho há pouco de inovação, não é? Sim. Qual é o vosso posicionamento e estratégia em relação a esta questão da inovação neste setor, que é importante também para chegar a essa última milha, a essas pessoas que estão ainda longe do sistema? Essa foi mais uma das coisas que me surpreendeu quando entrei para o Standard Bank. Eu acho que às vezes, tanto fora, não temos noção do que é a estratégia e o que é que o banco está a fazer para isso que está a suceder. O grupo anunciou há cerca de 1 ano ou 2 anos que ia embarcar numa jornada de transformação digital. Quando se diz uma coisa como esta, muitas vezes pensa-se vão automatizar tudo e digitalizar. Mas primeiro passa por treinar as pessoas a trabalhar num mundo diferente. Portanto, esta transformação digital começa muito nas pessoas. Tem havido um investimento grande na jornada de transformação digital, nós chamamos em inglês o Future Ready Transformation, com uma componente grande de formação,
e acesso das nossas pessoas a plataformas de conhecimento que não tínhamos no passado e muito viradas para as novas tecnologias, para o blockchain, para a inteligência artificial, para o marketing digital. Então, hoje, qualquer colaborador, sendo eu ou mesmo um caixa de um banco, tem acesso a uma livraria de conteúdos especialmente focada em fazer essa transformação das pessoas. O segundo ponto o CIM dizia esta semana que os bancos são empresas de IT, mas reguladas. Nós hoje temos umas dependências da tecnologia tão grandes como tem a Amazon, um Google, por aí fora, porque tudo o que fazemos depende da tecnologia. A diferença é que esta tecnologia que nós operamos tem um regulador e tem umas normas muito mais claras. E portanto, temos que fazer aqui esta jornada de transformação de sermos um banco para sermos uma plataforma. E sermos uma plataforma que agrega serviços financeiros e não financeiros de acordo com as necessidades do cliente. Porque nós temos hoje uma posição privilegiada com os nossos clientes, que é a quantidade de vezes que o cliente pensa no banco ou acede ao banco por dia, por semana, é muito grande. Eu acho que as pessoas, sem dúvida, vão tantas vezes ao Google como vão ao seu internet banking, ou vão ao seu USSD para, no nosso caso, vão ao Quick ou vão ao NetPlus. E portanto, este airtime que se tem com os clientes pode ser usado para satisfazer as necessidades dos clientes, que vão muito para lá das necessidades financeiras. Para isso, é preciso criar a plataforma digital que permite que nós fazemos a distribuição não só dos produtos que nós desenvolvemos, mas dos produtos dos nossos parceiros. É essa evolução que o grupo está a fazer. Portanto, começa muito numa jornada de transformação digital das pessoas, das plataformas, reduzir a quantidade de plataformas que nós temos que já estão obsoletas e criar plataformas ajustadas à nova realidade e, posteriormente, pegar nessas pessoas que estão preparadas e criar esta plataforma de serviços financeiros e não financeiros para que o Pedro, quando precisa de alguma coisa, desde comprar um carro, comprar uma casa, um computador, ou ir de férias, ou pagar a escola dos filhos, ou escolher a escola dos filhos até, passa a ter ali um sítio onde sabe que se vai ter uma série de soluções. Okay. Portanto, é essa a visão do grupo e essa hoje a nossa visão também. Existem ainda hoje em dia algumas limitações. Uma das limitações que nós temos no caso de Moçambique continua a ser a lei da nuvem, que precisamos ter alguma regulação, alguma lei. Eu diria ao nível do país não é regulação, porque a regulação decorre da legislação. Da legislação, ter legislação sobre como tratar os dados dos clientes, onde armazenar, onde tratar e por aí fora. Portanto, essa é uma lacuna que está identificada e está identificada pelo Governo e com o qual nós esperamos ansiosamente que seja publicado ou que seja, pelo menos, tenha avanços para, mais uma vez, nós precisamos de regras, criar as regras do jogo. E, portanto, sem regras do jogo é difícil jogar. Claro. Portanto, essa é um dos temas que é importante nós termos ao nível da legislação. Quando houver legislação que regule isso, naturalmente depois o Banco Central usará essa legislação para criar regulação específica aos vários bancos. E aí haverá um salto também no tipo de serviços que são oferecidos. É uma questão já antiga também essa. Bernardo, é a última questão que lhe vou fazer. Se daqui a um ano estivermos a conversar, e espero que possamos fazê-lo, fazer o balanço de um ano e meio, mais ou menos, de mandato, o que é que me vai querer dizer nessa altura? Olha,
eu gostava que me dissesse a mim que começa a notar esta transformação que nós estamos a embarcar agora, enquanto banco. E essa transformação, que era parte da transformação digital, que era parte de sairmos das notícias pelas razões erradas, mas principalmente por esta parte da transformação digital. Eu gostava que daqui a um ano o mercado começasse já a sentir muitas das ideias e dos produtos que nós temos estado a trabalhar. Volto a dizer, uma das coisas que me surpreendeu aqui foi, quando cheguei, foi a inovação que existe, que ocorre aqui no banco. E, portanto, há aqui gente jovem, gente com muito talento, que está a trabalhar em coisas muito interessantes. Portanto, mais lhe pedi o feedback assim, se nota a diferença na nossa oferta de produtos e na nossa oferta digital. Dois, espero que estejamos a falar já de fazer o terceiro e o quarto projeto de gás e não o primeiro e o segundo. Okay. Esperamos todos. E nós, naturalmente, vamos continuar a ter um papel relevante. Espero que podemos estar aqui a falar já de algum progresso e de resultados do Fundo de Garantia. Acho que isso seria um bom tópico de conversa daqui a um ano e do papel que o Standard Bank tem tido e vai ter no desenvolvimento das PMEs em Moçambique, quer nessa iniciativa, mas noutras que temos tido. Portanto, espero estar aqui a dar dados. Nós, este ano, é engraçado que a área que mais está a crescer em termos de balanço é a área das pequenas empresas, o nosso Enterprise Banking. Nós estamos a crescer dentro do Enterprise Banking, que são as pequenas empresas, em termos de crédito, 75%. Okay. A base não é grande, mas é um sinal da nossa aposta. Portanto, espero que no ano que vem isso se note ao nível das PMEs. E espero estar aqui também a anunciar mais coisas novas que vamos fazer, quer ao nível também dos particulares e do mercado informal. De como é que nós conseguimos trazer este mercado informal para os fluxos formais da economia. E depois continuar a dizer que o banco continua muito sólido financeiramente, que o banco continua com uma marca muito forte e o banco continua com pessoas muito comprometidas. Portanto, é importante não estragar aquilo que está muito bem feito aqui no banco. E, portanto, é construir em cima daquilo que está bem feito. Okay. Só para acabar mesmo, lembrando-me de uma coisa que eu acho que distingue um pouco também aqui o banco em relação aos outros, que eu sempre... É uma iniciativa da qual eu gosto particularmente, que é a da incubadora. É para continuar, imagino eu, e o projeto mantém-se. Tem sido um sucesso muito grande, um investimento que o banco fez para dar um bocadinho à comunidade aquilo que nós recebemos, a preparar os nossos clientes do futuro também. Claro. E nisso dou os parabéns ao Vítor Jardim e à Sacha Vieira pelo trabalho que têm feito ali e por toda a equipa da incubadora. É algo que, mesmo dentro do grupo, Pedro, nós somos pioneiros. Okay. A nossa incubadora é uma história de sucesso no grupo. Portanto, em 20 países, sem dúvida que a incubadora com mais sucesso e que tem sido copiada noutros mercados é a de Moçambique. E temos vários parceiros com quais temos vindo a trabalhar, não só empresas como a Eni, como a Total, mas também o GIZ da Alemanha acabou de assinar mais uma parceria connosco. Portanto, é uma coisa que está aberta. Não é, por isso que eu digo que enquanto organização nós estamos orgulhosos, mas porque decidimos abrir a incubadora ao mercado e não ser a incubadora do Standard Bank, mas ser uma incubadora de negócios. Claro. E é para continuar, é para expandir os programas que temos tido. Então, anteontem estava a falar com a Sacha sobre isso. E hoje em dia é um parceiro de capacitação muito respeitado pelos portanto, esperemos ajudar a criar aquele conteúdo local. Sim, é por aí. A capacitar os moçambicanos, as empresas moçambicanas
e a ser um bocadinho o link entre eles e os grandes players das cadeias de valor. O posicionamento vai um bocadinho agora nesse sentido, é isso? Daqui para a frente. Não, eu acho que tu passas muito tempo a capacitar, mas depois nem sempre é fácil depois o acesso ao cliente final de quem tu estás a capacitar. Podendo juntar as duas coisas, acho que é muito importante. Nós temos dedicado muitos programas ao Ideate, ao Create, que é esta capacitação. Mas queremos também ajudar a fazer as ligações. Um dos projetos que estamos em discussão com a sociedade em geral, acho eu. Porque nós chamamos as empresas de oil and gas, chamamos o governo, chamamos os outros bancos e disponibilizámos para criar uma plataforma que seja o link entre a quantidade de plataformas que existem hoje. Isso, porque de facto são muitas. São muitas. Eu tinha uma conversa no outro dia com um dos players do oil and gas e eu dizia que os nossos clientes que querem ser fornecedores muitas vezes estão confusos sobre se vão a esta ou a esta, vão a todas, quais as vantagens de uma de outra. Nós já fizemos esse engagement com todos os players e disponibilizámos-nos em criar uma plataforma que seja comum, em que depois todas as plataformas ligam por aí, mas que seja claro para os nossos empresários o que é que cada uma faz, para que é que cada uma serve e ter uma única porta de entrada. Portanto, gostávamos muito também nesta coisa que eu estava a dizer, de ligar entre quem nós capacitamos com as cadeias de valor, nós estamos disponíveis para ter aqui um papel de, mais uma vez, investir parte daquilo que nós ganhamos, porque aquilo não é um serviço que se vende, investir parte daquilo que nós ganhamos em fazer o mercado funcionar de forma mais eficiente.